Então vamos à leitura do texto, amados. Está escrito assim: Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, fale com os seus compatriotas e diga-lhes: Quando eu trouxer a espada contra uma terra e o povo dessa terra escolheu um homem para ser sentinela, e ele vir a espada vindo contra a terra e tocar a trombeta para advertir o povo. Então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar a sua vida, este será responsável por sua própria morte, uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência. Será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para advertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa de sua iniquidade, mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Amém? Somente até aí, não fechar a Bíblia, porque nós leremos mais ainda no capítulo. É só para... já vou contar um testemunho já. Tem horas que a gente vai na igreja, o pastor vai ministrar um texto grande, ele lê o texto grande todo, consome o tempo da pregação. Então, leremos até aqui, depois a gente lê o 7, o 8, o 9, e a gente vai até os capítulos posteriores, os versículos posteriores. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua misericórdia, pela Tua mão sobre as nossas vidas, Senhor. Senhor, obrigado pelo Teu Espírito Santo, meu Pai, que está aqui nesse ambiente, que está aqui nesse lugar, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, meu Pai, seja ministro nas nossas vidas, meu Pai. Que não sejam as minhas palavras e que não seja a palavra de ninguém aqui, mas que seja a Tua palavra, meu Pai. Que seja o Teu Espírito Santo se movendo livremente, meu Pai, em quem vai ministrar. Que seja o Seu Espírito Santo se movendo livremente em quem vai acrescentar a mensagem, meu Pai. Que seja feita a Tua vontade, que seja feito o Teu querer, meu Pai. Tenha total liberdade no nosso meio, meu Pai. E que a Sua palavra, meu Pai, seja ministrada, meu Pai, plenamente como deve ser ministrada. Que o Senhor seja apresentado plenamente como tem que ser apresentado e que nós sejamos apresentados plenamente diante dessa mensagem como nós devemos ser apresentados. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Ezequiel, na virada de ano, ainda vou postar a ministração da virada de ano, mas a gente falou um pouquinho sobre Ezequiel lá, quando a gente estava falando sobre destruição. Porque na virada do ano a gente falou sobre Ageu, a gente está falando sobre uma reconstrução. A gente falou sobre Esdras, a gente falou sobre Neemias, a gente falou de Ageu e Zacarias também, que são profetas de uma reconstrução. Porém, a gente também comentou sobre Jeremias e a gente também comentou sobre Ezequiel, que eram profetas que estavam ministrando a destruição que iria vir sobre Israel, sobre Jerusalém, e Ezequiel é um desses profetas, e Ezequiel, ele viu a Babilônia vindo, e no primeiro ataque da Babilônia, ele foi levado para a Babilônia. E aqui no capítulo 33 é quando a Babilônia finaliza com Jerusalém. É quando Jerusalém é totalmente destruída e é quando o templo é totalmente destruído. Então aqui nós temos um profeta que ele ministra a destruição, que ele vê a destruição, que ele convive com aquilo. E aqui, né, a gente está no capítulo 33, onde se concretiza a destruição que o profeta Jeremias, desde o primeiro capítulo, está ministrando para o povo. E aqui, a minha Bíblia ela tem um título, ainda bem que eu peguei essa, porque tem outra Bíblia lá que não tem título de nada, ela só vai. E o título aqui é Ezequiel, a Sentinela. E aqui no meu esboço eu coloquei Ezequiel, abri parêntese, igreja, fechei parêntese, vírgula, sentinela, coloquei igreja dentro, né, dos parênteses, vírgula, sentinela. E nesses versos o profeta Ezequiel é apresentado como uma sentinela ao povo. Na Bíblia, sentinela é uma figura que representa um guarda atento que vigia e alerta o povo sobre perigos e desafios. A palavra sentinela aparece na Bíblia aqui em Ezequiel, mas ela também aparece lá em Salmo 127:1, onde se diz que é inútil guardar a cidade com sentinelas se o Senhor não a proteger. A missão de Ezequiel era transmitir os avisos que Deus lhe dava, de modo a ajudar o povo a se preparar para enfrentar os perigos. Então a sentinela é responsável por avisar o povo. Então Ezequiel aqui, ele é essa sentinela, a Bíblia aponta ele como essa sentinela, porém, a Bíblia ela também nos mostra sendo essas sentinelas. Se a gente lê Romanos, se a gente lê Timóteo,
A gente vê a Bíblia nos apresentando como aquelas pessoas que vão transmitir uma mensagem. Não somente esses dois textos, né, esses dois livros, mas vários livros do Novo Testamento vão nos apresentar como pessoas que levam uma mensagem, que ministram ao povo. Então, Ezequiel é uma sentinela, porém a igreja, que somos nós, também somos sentinelas. Nós também somos responsáveis de levar a mensagem às pessoas. Nós somos responsáveis de avisar as pessoas do perigo eminente que se vem. O sentinela, ele está lá em cima, no alto da torre, e ele está olhando para aquela planície. E quando ele está olhando para aquela planície, ele começa a ver outros exércitos vindo. Se tiver de noite, ele começa a ver as chamas das tochas de outro exército vindo. E a função dele é tocar a trombeta. A função dele é avisar para aquele povo: gente, a gente vai ser atacado, ou nós estamos sendo atacados. Para quê? Para o povo se preparar para esse ataque que está vindo. Da mesma forma, somos nós. Aqui na igreja, cada ministração é um sentinela que está avisando. Cada dinâmica é um sentinela que está avisando. Quando nós estamos evangelizando lá na rua, é um sentinela avisando. Irmão, se você não se voltar dos seus maus caminhos, vai vir destruição sobre você. E eu não estou falando de uma destruição do agora, mas eu estou falando de uma destruição quando você perder essa carne, que vai ser uma destruição do seu espírito, onde você vai para o lago de fogo e enxofre. Então nós somos sentinelas que avisamos as pessoas que existe uma guerra. Porque agora no momento existe uma guerra. Existe uma guerra espiritual, existe uma batalha espiritual. Onde nós estamos nessa batalha espiritual avisando as pessoas para que elas se preparem, para que elas venham estar se preparando. Igual nós, que nós todos os dias a gente tem que estar se preparando. Porque se a gente não se preparar, principados e potestades vão vir e vão nos atacar. A manifestação demoníaca não é somente nessas igrejas que gostam de atrair o demônio, mas também é nos lugares onde nós estamos e nós não nos posicionamos e onde nós não estamos preparados para essa manifestação demoníaca. O demônio vai entrar em alguém e vai fazer aquilo. Não, irmão. Não. Mas o diabo vai começar a mostrar possibilidades de pecado para derrubar esse sentinela. O diabo vai começar a mostrar possibilidades de pecados para o diabo derrubar aquele soldado. É aquele momento onde você taca a sua espada na mão e o inimigo também taca a espada na mão e está vindo atacar. E se você não estiver preparado, se você não estiver com a armadura que está descrita lá em Efésios, infelizmente você vai ser ferido e posteriormente vai morrer. Por isso que nós temos que estar preparados, por isso que a gente tem que estar com capacete, a gente tem que estar com cinto, a gente tem que estar com a couraça, a gente tem que estar com a espada, a gente tem que estar com o escudo, a gente tem que estar calçado. Porque senão é morte. Ninguém vai para uma guerra vestindo blusa polo, calça jeans e um tênis da Adidas. Todas as pessoas que vão para uma guerra Todas as pessoas que vão para uma guerra vão preparadas para essa guerra. Vão prontas para essa guerra. Vão armadas para essa guerra. E nós temos que estar prontos e armados para a guerra que está acontecendo. Quando antes de eu me converter, essa guerra já estava acontecendo pela minha vida. O diabo já estava apresentando várias coisas para que eu morresse antes mesmo de eu me alistar para o Exército Santo. E agora que eu me converti, agora que todos nós aqui nos convertemos e fomos alistados para esse Exército Santo, o diabo continua atacando e a guerra continua acontecendo. A diferença é que lá atrás nós não enxergávamos o que estava acontecendo. Porém, agora os nossos olhos estão abertos e nós enxergamos o que está acontecendo. O mundo vai de mal a pior. E o mundo vai só nos mostrando facilidades de uma vida afastada de Deus, de uma vida afastada do Evangelho. Porque, entre aspas, é mais fácil lá do que aqui. Porém, sabemos que é totalmente mentira e são falácias de um mundo perdido para tentar nos tirar da presença de Deus. Pois os que estão lá fora sabem que esses prazeres do mundo são falácias, são somente coisas momentâneas. Fyodor Dostoiévski, um filósofo, ele dizia: no homem há um vazio do tamanho do coração de Deus. Então, você pode colocar bebida, você pode colocar cigarro, você pode colocar prostituição, você pode colocar o que for dentro de você. Você ainda vai estar vazio, porque é grande demais para essas pequenas coisas te preencherem.
É grande demais. Então, nós somos essa sentinela. E nós somos essas sentinelas nas nossas casas. Porque lá em 1 Timóteo, cadê? Eu escrevi em algum lugar. Eu vou procurar aqui agora. Porque lá em 1 Timóteo 5,8 está escrito: se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a sua fé. Então Paulo aqui ele dá um tapa com as duas mãos. Então nós somos essa sentinela dentro das nossas casas, com a nossa família. Nós somos essa sentinela no nosso trabalho. Nós somos essa sentinela nos lugares que a gente anda. Eu vou sempre frisar isso. Nos lugares que nós somos cristãos lá. A gente não é cristão dentro da igreja. Eu sou cristão ali dentro de casa. Eu sou cristão quando eu pego minha motinha e vou para o trabalho. Quando eu chego no trabalho, eu sou cristão também. Quando eu vou no supermercado, adivinha? Eu sou cristão. Não tem um ambiente onde eu não sou cristão. Não tem um ambiente onde eu não sou luz. Não tem um ambiente onde eu não sou sal. Não tem um ambiente onde a luz de Cristo não tem que brilhar em mim. Todos os ambientes, essa luz tem que brilhar em mim. E em todos esses ambientes eu sou uma sentinela. Em todos esses ambientes existe um exército atacando. Eu estou enxergando esse exército atacando. Na vida de quantas pessoas aí a gente enxerga que o diabo está atacando poderosamente para tentar destruir a vida dessa pessoa, para tentar destruir a família dessa pessoa. Em quantos ambientes não são dessa forma? Ah, lá fora, não, dentro da igreja também. Dentro da igreja, quantas pessoas não estão sofrendo ataques severos do inimigo? Ataques severos do inimigo. Às vezes não estamos enxergando, às vezes o irmão esconde da gente, mas às vezes nós vemos isso acontecendo. Às vezes nós enxergamos isso acontecendo. Infelizmente, quando isso está acontecendo, a gente fala: não, o irmão está frio. Não, o irmão se afastou. Em vez de, não, está acontecendo uma guerra na vida desse irmão. Vamos entender qual guerra é essa. Vamos nos armar e vamos armar ele também. Porque se é suportando uns aos outros, vamos dar suporte para ele. Vamos dar as mãos para ele. Não vamos deixar um enfrentar 300. Não. Vão ser 300 contra 300. E com Deus em cima, acabou para outro exército. Acabou para outro exército. Somos vencedores. Amém. Então é isso que está acontecendo aqui. A sentinela é responsável para avisar o povo. Agora, lendo aqui do 1 ao 5, não. Do 1 ao... vamos ler aqui. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, fale com os seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra e o povo dessa terra escolher um homem para ser sentinela, e ele vir a espada vindo contra a terra e tocar a trombeta para advertir o povo, então se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, a espada vier e tirar a sua vida, este será responsável por sua própria morte. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Essa é a nossa condição. Nós somos sentinelas que estão avisando. Nós somos sentinelas que estão pregando. Nós somos sentinelas que estão tocando a trombeta, falando: gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, a destruição está vindo, a espada está vindo, a morte está vindo. Se prepara. Esteja pronto. Esteja preparado. Porém, infelizmente, tem pessoas que vão ser como esse daqui que está descrito. A pessoa vai ouvir o toque da trombeta, a pessoa vai ouvir os avisos, a pessoa vai ouvir as advertências e a pessoa vai ficar, besteira, e vai continuar caminhando. Infelizmente, essa pessoa, querendo ou não, a gente sabe o fim, mas não é responsabilidade nossa porque ela escolheu esse caminho. Ela escolheu esse caminho. Ela escolheu ir para a destruição. Infelizmente, tem pessoas que escolhem ir para a destruição. Tem pessoas que escolhem ir para caminhos horríveis. Quantas vezes eu já não vi no Facebook, Instagram, pessoas falando: esse trem aí é besteira, eu prefiro ir para o inferno mesmo. Se no céu está cheio de crente, eu prefiro ir para o inferno. A gente vê essas coisas, a gente vê essas postagens. A pequenez do cérebro dessa pessoa. Se o céu está cheio de crente, eu prefiro ir para o inferno. Irmão, se você soubesse o que você está falando, se você soubesse as palavras que você está proferindo, você jamais diria isso. Jamais.
Mas tem gente que escolhe, tem gente que prefere esse caminho. Tem gente que fala, quer saber, cara, eu não quero ir mais para a igreja, não, eu cansei da igreja. Eu cansei. E alguns maquiam isso ainda. Não, adorar a Deus, adoro em casa. Quem disse que eu preciso ir para a igreja para adorar a Deus? Realmente, irmão, você não precisa ir para a igreja para adorar a Deus, não. Mas que evangelho é esse que existe só você? Quer dizer, então, que é um templo de um tijolo? Como são os desigrejados? É um templo de um tijolo só? Eu sou a igreja? Não, irmão, você é um tijolo. Você é um tijolo. A partir do momento que você se junta com os outros, aí sim você é um templo. Agora, sozinho, nós somos a igreja. Não é eu sou a igreja. Eu sou parte de um corpo santo. Eu sou parte do corpo de Cristo. Eu sou um membro desse corpo. Eu sou um ramo que está nessa videira. Não sou só eu sozinho. E Deus me livre de estar sozinho. Graças a Deus eu tenho irmãos. Porque nem sempre nós estamos bem. E porque nem sempre nós estamos bem, às vezes o Senhor usa alguém para nos dar força e para nos guiar. E aqui, essa pessoa, ela ouviu, mas ela não quis. Porém, o sentinela avisou. O sentinela, ele cumpriu o seu papel. Então, nós temos que ser essa sentinela, a sentinela que cumpre o seu papel. No verso 6 está escrito, mas se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta, para advertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa de sua iniquidade, mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Irmãos, quão ruim é ter um sentinela desse. Alguém que sabe da destruição, alguém que sabe da morte, alguém que sabe da guerra, mas prefere ficar calado. É alguém que está vendo o exército inimigo vindo, mas fecha a sua boca. E temos vários sentinelas assim. E esse exército vai vir e vai destruir essa cidade. E aí esse sentinela faz o quê? Vai ficar assistindo. Vai ficar assistindo. É alguém que é responsável pela morte de uma cidade inteira. É alguém que é responsável pela morte de um povo inteiro. E trazendo para hoje, alguém que é responsável pela morte de uma família. É alguém que é responsável pela morte do seu grupo de amigos. É alguém que é responsável pela morte da sua rua, pela morte do seu bairro. É alguém que é responsável pela morte das pessoas que estão próximas a ele. Credo, Luquezio, que horrível, é verdade. O cristão omisso é responsável pelas pessoas que estão próximas dele. Se as pessoas que estão próximas dele morrem, quem é responsável? É ele. É ele. Porque se você encontrou Cristo, se você encontrou Deus, a maior verdade do universo, e você não fala sobre ele, desculpa, mas você é muito pequeno na fé. É muito pequeno na fé. É como Paulo escreveu, você negou a sua fé, não é nem que você é pequeno, você negou a sua fé. Como que eu conheço a maior verdade do mundo e eu não apresento a maior verdade do mundo? Como que eu não dou a cara por esse evangelho que salvou a minha vida e que pode salvar a vida de tantas outras pessoas? Infelizmente temos pessoas assim. Infelizmente temos pessoas que nem com o testemunho de vida dela a gente pode contar. Às vezes não é a pregação, às vezes é o testemunho de vida, mas nem com testemunho de vida a gente pode contar. Nem isso. Nem com a mudança real. É um sentinela que fica no seu cantinho, que vê o exército vindo, que vê o exército destruindo. Esse sentinela está praticamente do lado do inimigo. Era melhor que ele nem tivesse ali. Ele é o inimigo, ele é o próprio inimigo. Ele é o próprio inimigo. Então está aqui, ele é responsável. Considerarei ele responsável pela morte daquele homem. Por quê? Porque não avisou. E qual é o trabalho do sentinela? Avisar. Qual é o trabalho de Ezequiel aqui? Avisar. Qual é o trabalho da igreja? Avisar. Aquele homem vai morrer pela iniquidade dele? Vai morrer pela iniquidade dele. Ele vai morrer pelo pecado dele? Ele vai morrer pelo pecado dele. Porém, existem pessoas que estão em pecado lá fora, que estão em iniquidade lá fora, que se a palavra de Deus chegar nela, que se o Evangelho Santo chegar nela, essa pessoa muda. Essa pessoa transforma. Às vezes está faltando somente a mensagem, está faltando somente a ministração. Porém, os sentinelas se tornaram mudos, se tornaram omissos. E isso é uma vergonha
para o nosso evangelho tão amado. Então, somos responsáveis. Não foi avisado, morrerá responsável pela sua iniquidade, e o sentinela também será responsável por ela. Do 7 ao 9. Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Entretanto, se você de fato advertir o ímpio para que se desvie dos seus maus caminhos, e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade, e você estará livre da sua responsabilidade. Então, o sentinela é responsável de avisar. Ele tem que avisar. E aqui é interessante que Deus diz: ouça a minha palavra. Ouça a minha palavra. Não é simplesmente chegar e gritar. Infelizmente, a gente tem pregadores que só quer ir, mas não tem a mensagem. Não tem. Como que a gente apresenta um Deus que a gente não conhece? Como que a gente apresenta um Cristo que a gente não conhece? Como que a gente apresenta um Espírito Santo que não conhece? Então, ouça a minha palavra. Nossa mensagem, seja de destruição ou de bênção, nasce do ouvir, ler, conhecer a palavra de Deus. O nosso aviso ao ímpio lá fora nasce disso, de conhecer a palavra de Deus, de conhecer o Deus ao qual nós servimos, de conhecer o Jesus Cristo que morreu na cruz para salvar as pessoas dos seus pecados, de conhecer o Espírito Santo que vai constranger o espírito daquela pessoa e que vai fazer mudança na vida daquela pessoa. A nossa mensagem nasce desse ouvir a palavra de Deus, de ouvir Deus, não de eu farei isso acontecer. Misericórdia, coach. Sai daqui, repreenda o espírito de coach. Não, nasce da palavra de Deus e tem que nascer da palavra de Deus. Ela deve ser central ao que fazemos e construímos. Não esqueçamos disso. A palavra de Deus é central a tudo aquilo que nós fazemos. Nós vivemos pós-mensagem, pós-Bíblia, né, escrita. Jesus, ele disse que a palavra de Deus, a importância da palavra de Deus, já veio Martim Lutero. Então, que nós não abandonemos a palavra de Deus. Que a gente não abandone ela e que a gente não deixe de centralizar ela como ela deve ser centralizada. Amém? Aqui eu coloquei o apóstolo Paulo, 1 Timóteo, eu já tinha falado sobre isso. Somos responsáveis, não adianta não querermos ser responsáveis. Está incumbido a nós o dever de levar o evangelho, de apresentar a Cristo, de ser luz, de ser sal, de mostrar o caminho, de pregar o evangelho a toda criatura. No final, que não vejamos pessoas próximas a nós sendo jogadas no inferno pela nossa negligência. Que não nos fechemos aqui dentro desse lugar e fiquemos aqui ouvindo gritos, choros, mortes, brigas, guerras, pedidos de socorro e todo tipo de atrocidade. Enquanto o mundo lá fora grita que precisa de uma saída do evangelho. Então que nós não sejamos essas pessoas. Que nós não sejamos aqueles que se fecham. Aqueles que ficam no seu cantinho, no seu lugar, ouvindo todo tipo de atrocidade, ouvindo todo tipo de choro, ouvindo todo tipo de morte, ouvindo tantas coisas horríveis lá, e a gente simplesmente vem e se encolhe num lugar, e se encolhe no ambiente. Ah, mas o mundo lá fora não quer, gente. Lá em Atos 17, as pessoas fizeram um altar a um Deus que elas nem conheciam, porque elas sabiam que tinham algo a mais. Lá fora as pessoas sabem que existe algo a mais. Sabem. Vão negar? Algumas vão, mas outras não. Outras estão a um passo de se entregar, a um passo, a um momento. Porém, a pessoa está com aquelas escamas nos olhos, está com aquela dificuldade de enxergar. E aí falta alguém chegar e mostrar e apresentar. Amém? 33:10. Filho do homem, diga à nação de Israel, é isto que vocês estão dizendo? Nossas ofensas e pecados são um peso sobre nós, e estamos desfalecendo por causa deles. Como então poderemos viver? Diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, que não tenho
prazer na morte dos ímpios, antes têm o prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. Então o povo dizia, eles falavam sobre esse peso que estava sobre eles, sobre essa dificuldade sobre eles, sobre essa morte que estava vindo sobre eles e como eles poderiam viver, como eles poderiam sobreviver. E aqui o Senhor, ele diz algo maravilhoso, que é que ele não tem prazer na morte dos ímpios. Que ele não tem prazer na morte dos ímpios, mas que ele se alegra quando esse ímpio se volta dos seus maus caminhos e vai até ele. O Senhor se alegra com a conversão. O Senhor se alegra com a mudança de vida das pessoas lá fora. O Senhor se alegra quando a pessoa olha o caminho de morte que ela está seguindo e ela olha e fala, não, tem outro caminho. Tem uma pessoa que é o caminho, que é onde eu deveria estar caminhando. Um caminho de vida. Um caminho que jorra fontes de águas vivas. Então, para que eu seguirei esse caminho de morte se existe outro caminho muito, mas muito melhor? Então, eu escrevi mais coisas aqui, mas acho que até aí tá ótimo, né? Até aí tá bom, porque eu tenho costume de delongar demais. 50 minutos de ministração. Então, que a gente seja essa sentinela que avisa. Ah, Lucas, as pessoas não vão ouvir, mas tem gente que vai ouvir. Tem gente que vai ouvir. Que a gente não seja responsável por pessoas que morrerão e não vão ouvir o Evangelho. E não vão conhecer o Evangelho. Se pessoas forem morrer sem conhecer o Evangelho, a gente fez a nossa parte. A gente apresentou, a gente mostrou, a gente ministrou. A gente viveu o Evangelho e apresentou o Evangelho. E a gente vivendo o Evangelho e apresentando o Evangelho, pessoas vão se voltar sim dos seus maus caminhos. Não todos, mas vão se voltar sim. E que a gente esteja com a consciência limpa de eu fiz o máximo que eu pude. O máximo que eu pude. Infelizmente não aceitou, mas o Senhor está de testemunho, Pai. Eu fiz tudo que eu pude. Mas vão ter pessoas que a gente vai dizer, Senhor, eu fiz tudo que eu pude e Ele está aqui hoje para a sua glória, para a sua honra, Senhor, para engrandecer o teu santo nome. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua mão sobre as nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, meu Pai, por ouvir, meu Pai, mais de Ti, meu Pai, nessa noite. Senhor, o Teu Espírito Santo é maravilhoso, meu Pai. O Teu Espírito Santo nos toca, nos constrange, meu Pai. Puxa as nossas orelhas, meu Pai, mas é tão bom, meu Pai. É tão bom, meu Pai, esse lugar. É tão bom esse ambiente, meu Pai. É tão boas as Tuas palavras. Muito obrigado por tudo, Senhor. Amém. Amém? Glória a Deus.